Olá, prezado aluno. Meu nome é Maurício Nicásio e nós vamos trabalhar 8.112, ou seja, o regime jurídico aplicado ao servidor público federal. A nossa lei é de muita importância, porque quase 100% dos concursos públicos cobram a lei. E também é interessante, a gente dominar a lei para o nosso dia a dia dentro do serviço público, porque todo dia você vai se deparar com a situação da 8.112. É um colega que entra de férias, é um colega que recebeu uma certa gratificação, um adicional, um colega que foi punido, um colega que entrou em exercício, tá? Então, é necessário o conhecimento da 8.112. Então, nós vamos dividir a lei em 3 etapas. Nossa primeira etapa, nós vamos trabalhar quem é regido pela 8.112, vamos trabalhar a obrigatoriedade dos concursos públicos, o prazo de validade, o percentual das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, vamos trabalhar a acumulação legal, a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação legal dentro do serviço público, vamos conceituar cargo público, vamos conceituar servidor, vamos trabalhar a posse, o exercício, os prazos inerentes, tanto à posse quanto ao exercício, ou seja, da nomeação, da posse, do exercício, os entendimentos dos tribunais superiores inerentes ao servidor aprovado dentro do número de vagas e o seu direito de ter a sua nomeação. Vamos também trabalhar a questão remuneratória, vamos trabalhar a remuneração, conceituar a remuneração, vamos trabalhar o vencimento do servidor público e depois da questão remuneratória, vamos trabalhar as formas de vacância e as formas de provimento. Isso tudo na nossa primeira parte do nosso curso. Depois vamos para a segunda parte. Na segunda parte, vamos trabalhar a parte dos direitos e das vantagens. Vamos trabalhar as concessões do artigo 97, vamos trabalhar as licenças previstas no artigo 81, vamos mitigar as licenças, vamos trabalhar as licenças, de uma forma que a gente também possa combinar outros artigos que também citam essas licenças, ou seja, vamos trabalhar as licenças que o estágio probatório pode, as que são remuneradas, as que contam como efetivo exercício, as que contam para aposentadoria e disponibilidade, as que não vão contar o tempo para nada dentro do serviço público. Depois vamos trabalhar as gratificações, os adicionais, as indenizações e os afastamentos. Aí iremos terminar a segunda parte do nosso curso. Depois vamos para a terceira parte, que é a parte disciplinar, a parte do regime disciplinar, que guardam relação com as responsabilidades, com as penalidades. Depois vamos trabalhar a parte do processo administrativo disciplinar, que é o título 5º da lei. Vamos trabalhar a sindicância, o procedimento sumário e o processo disciplinar e finalizando com o julgamento. Então, o nosso curso ele será dividido nessas 3 etapas. Eu aguardo você aqui na Vesticom no nosso curso de Lei 8.112. Então, vamos trabalhar com a primeira parte da lei, quem é regido pela Lei 8.112. Então, quem vai dizer quem é regido pela Lei 8.112 é o artigo 1º da lei. Então, ele diz assim, que esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União, das autarquias, inclusive a de regime especial, e das fundações públicas federais. Então, o que o artigo 1º está dizendo para a gente? Ele não está dizendo que é toda a administração direta que é regida pela 8.112. Então, na administração direta, nós teremos certas pessoas, entre aspas, que não serão objeto do nosso estudo. Então, o senador da República, o deputado federal, a magistratura em geral e os membros do Ministério Público, eles vão ter regime jurídico próprio. Então, nós não iremos tratar de quem? Dos, entre aspas, agentes políticos. Então, nossa lei vai se basear onde? Na administração direta, salvo quem? Estas exceções, e os militares também, que têm seu próprio regime jurídico. Então, a direta, nós vamos trabalhar com a direta, quase toda direta, e também vamos trabalhar com a parte da administração indireta. Vamos trabalhar também com as autarquias, porque o artigo 1º ele fala assim, esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União, e também de quem? Das autarquias, inclusive as autarquias de regime especial. E também vamos trabalhar com quem? Com as fundações públicas. Tá? Então, se a banca perguntar se toda a administração direta é regida pela 8.112, não, nós temos as exceções dos militares e dos agentes políticos. E também se perguntar se toda a indireta é regida pela 8.112, a questão estaria errada. Por quê? Da indireta só interessam para a gente quem? As autarquias e as fundações públicas federais. Porque o legislador deixou de fora quem? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então, as sociedades de economia mista, exemplos, de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, a Petrobras, eles vão ter regime jurídico o quê? Próprio, ou seja, o regime deles é quem? Um regime seletista, As sociedades de economia mista e também quem? As empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal e os Correios. Então, quem vai regulamentar a vida das sociedades de economia mista e das empresas públicas vai ser o Decreto-Lei 5452 de 1943, ou seja, a CLT. Então, se eles são seletistas, eles terão status de empregados. Como prestaram um concurso público, são chamados de empregados públicos. Então,
dentro, né, dessa conformação, né, da administração direta e indireta, então quem é que vai ser objeto de estudo da gente do nosso curso? A administração direta, salvo exceções, as autarquias e as fundações públicas federais. Então são eles, né, são essas três, né, os órgãos e as entidades, né, autárquicas e fundacionais que nós vamos trabalhar. Então, quem no caso, né, estiver, né, inserido dentro do artigo 1º da 8.112, terão, né, o status de servidores públicos. Tá? E quem, no caso, né, estivesse fora, né, das autarquias e fundações públicas na administração direta, são chamados de empregados públicos. Os servidores públicos, né, podem ter a estabilidade, que essa estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício no Serviço Público Federal, conforme o artigo 41 da Constituição. Né? Então, o servidor público federal tem estabilidade, agora o empregado público já não tem estabilidade. Tá? Mas o empregado público teria quem? O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, coisa que o servidor público federal não tem. Então, nós já sabemos, né, onde nós vamos atuar. Nós vamos atuar onde? Né? Na administração direta, salvo exceções, nas autarquias e nas fundações públicas federais. Ok? Então, vamos agora para o segundo item, né, da primeira parte. Vamos trabalhar quem? O estrangeiro no serviço público. Então, a possibilidade do estrangeiro estar no Serviço Público Federal tem previsão constitucional. Então, o artigo 37, inciso 1º do texto constitucional, ele fala, né, que os cargos, empregos e funções serão destinados, na forma da lei, aos brasileiros e aos estrangeiros. Então, o Constituinte originário, ele já deu uma previsão, né, da possibilidade do estrangeiro no serviço público. Então, qual seria a lei que vai legitimar o estrangeiro no serviço público? É 8.112. Né? Então, a 8.112 ela permite que o estrangeiro ele possa vir a ser, né, exemplos, né, um professor, né, um pesquisador ou um cientista. Tá? Então, existe essa possibilidade do estrangeiro no serviço público. Então, o candidato tem que ter atenção para não confundir na hora da prova, né, a situação, né, o estrangeiro com o naturalizado. Tá? Então, a questão do brasileiro nato, dos critérios de naturalização, são tratadas, né, estas situações são tratadas no texto constitucional. Então, a 8.112, né, ela, no caso, ela vai se preocupar, obedecendo esse comando do 37.1, da situação do estrangeiro, e não necessariamente, de forma direta aqui no nosso tópico, da situação do naturalizado. Então, o colega vai ver a situação, né, dos critérios, né, para ser brasileiro nato, né, os jus solis, os jus sanguíneos, né, os critérios de naturalização, né, os originários de língua estrangeira, de língua portuguesa, o Estatuto do Estrangeiro, né, o candidato, você, o aluno, né, você vai ver isso no direito constitucional. Então, a minha posição aqui, né, dentro da 8.112, é trabalhar quem? O estrangeiro no serviço público. Então, vamos agora para o nosso terceiro item, a obrigatoriedade de concurso público. É outra previsão constitucional também, né, a obrigatoriedade de concurso público. Né? Ou seja, o texto constitucional, ele também menciona essa obrigatoriedade no artigo 37.2. Ele fala assim, que os cargos e empregos, reparem que o Constituinte ele já deixou de fora quem as funções. Então ele fala assim, que os cargos e empregos serão acessíveis, né, de acordo com a complexidade por meio de concurso. Concurso de provas ou de provas e títulos. Então, o Constituinte ele vedou o concurso somente de títulos. Então, cuidado com as questões, né, inerentes aos concursos públicos. Eles falam assim, né, a questão, né, no caso da obrigatoriedade de concurso, né, e esse concurso tem que ser de provas ou provas e títulos, nunca somente de títulos. Então, existem vários princípios, né, incertos, né, inseridos nesse comando constitucional. Existe o princípio da legalidade, da impessoalidade, né, mas também o mais importante deles, né, desses princípios, seria quem? A isonomia. Então, o Constituinte, acreditamos que ele vai prestigiar quem? A igualdade, né, nesta obrigatoriedade de fazer concursos públicos. Bom, então vamos agora para o nosso quarto item, o prazo de validade dos concursos públicos. É outra previsão constitucional, que é 8.112, no caso, ela vai repetir o comando constitucional. Então, o prazo de validade dos concursos públicos, ele pode ser de até 2 anos, sempre atenção nas questões, né, que ele tem que ser de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Bom, então, cuidado, essas questões são questões clássicas, né, inerentes ao prazo de validade dos concursos públicos. Então, qual é o prazo de validade? É de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, se o concurso tiver prazo de validade de 6 meses, se for, no caso, né, prorrogado o prazo, ele só pode ser prorrogado por quê? Por 6 meses. Tá? E a contagem do tempo, né, ou seja, né, o início da contagem da validade do tempo para o concurso público, ele se dá a partir da homologação do concurso público. Bom, vamos lá para outro item agora. Vamos trabalhar o percentual das vagas destinadas, né,
para os portadores de deficiências, de necessidades especiais. Então, a Constituição, ela dá um comando, né, dizendo que, dando um comando para o legislador infraconstitucional para ele poder tratar da matéria inerente às vagas aos PNEs. Então, o constituinte originário, já preocupado, né, ele dá esse comando. E a lei que vai tratar desse percentual vai ser quem? A 8.112. Então, segundo a lei 8.112, esse percentual pode ser de até 20%. Bom, existe uma legislação, que nós chamamos de legislação alienígena, fora da 8.112, que traz o percentual mínimo de 5%. Mas essa legislação não tem nada a ver com a nossa matéria, com a nossa lei. Então, em termos de concurso público, né, onde se cobra 8.112, qual vai ser o percentual das vagas para os portadores de necessidades especiais? O percentual será de até 20%. É isso que o candidato tem que marcar. E não 5% e nem muito menos 20%. Tem que ser até 20% das vagas. Bom, vamos para outro tópico aqui. O sexto tópico, né, da primeira parte, que é a acumulação legal dentro do serviço público. Então, a acumulação legal, ela tem previsão no texto constitucional. Ou seja, né, artigo 37, inciso 16 da Constituição, ele trata dos cargos que podem ser acumulados dentro do Serviço Público Federal. Então, a Constituição preceitua, né, que podem ser acumulados 2 de professor, um técnico ou científico mais um de professor, ou 2 privativos de profissionais da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, o constituinte originário, ele trata da acumulação, é 8.112, ela obedecendo, é claro, o texto constitucional, ela também trata da acumulação dentro do serviço público. Então, exemplo, né? São questões clássicas, né, inerentes à acumulação dentro do serviço público. Bom, as bancas gostam muito de cobrar isso e o índice de erros, no caso, é muito alto, né, dentro dos concursos públicos. Por quê? Os colegas, no caso, né, sentem uma certa dificuldade em trabalhar a acumulação legal. Então vamos agora desmistificar a acumulação dentro do serviço público. Então, exemplo, o servidor ele passou no concurso para professor, vamos supor aqui, da UNB. Ele também pode ser professor aqui do Distrito Federal? Pode, mas desde que haja sempre quem? A compatibilidade de horários e ele não seja de dedicação exclusiva. Então ele vai estar na acumulação legal. O nosso problema seria, né, na acumulação entre um cargo técnico ou científico mais um de professor. Então o constituinte originário, ele não vem, no caso, né, de forma explícita e diz para a gente o que é ser técnico ou ser o quê? O científico. Então, o TCU, o STF tiveram que se pronunciar para que se possa, no caso, né, saber o que vem a ser um técnico ou científico. Então, em regra, as bancas cobram assim, né? O servidor fulano de tal tem um cargo técnico e passou em um concurso para professor, que seja, né, da UNB, Universidade Federal. Então, se ele cobrar literalidade, ele está na acumulação legal, sempre desde que haja quem? A compatibilidade de horários e não seja de dedicação exclusiva. Então, se ele cobrar literalidade, perfeito, ele está na acumulação o quê? Legal. Vai receber as 2 remunerações, né, e futuramente, preenchidos os 2 requisitos para os 2 cargos, ele terá 2 aposentadorias públicas. Bom, agora se porventura a banca trouxer o servidor com um determinado cargo, um cargo específico, ou seja, o servidor fulano de tal tem um cargo de técnico administrativo em um ministério e passou para professor da UNB. Bom, então esse servidor, ele estaria na acumulação legal ou na acumulação ilegal? Segundo o STF, né, ele estaria na acumulação ilegal. Então, para o STF, o que o STF tem entendido, né, em ser técnico ou científico? Independe de ser nível médio ou nível superior. Tem que guardar relação com quem? Com as atribuições do cargo. Então, com todo respeito, né, ao colega técnico administrativo, então, bom, mas o STF entende que as atribuições do cargo para ser técnico ou científico, elas não podem ser repetitivas, elas não podem ser burocráticas e elas têm que ser complexas. Então, ressaltando de novo, com todo respeito ao colega técnico administrativo, mas as atribuições, né, diárias dele, cotidianas dele, né, inerentes ao cargo dele de técnico administrativo no Ministério, elas não são o quê? Burocráticas? Elas não são, perdão, né? Elas têm que ser o quê? Segundo o STF, para ser técnico ou científico, as atribuições do cargo não podem ser repetitivas, elas não podem ser burocráticas e elas têm que ser o quê? Complexas. Então, o técnico administrativo não encaixaria no entendimento de quem? Do STF sobre ser técnico ou científico. Então, o colega que é técnico administrativo, né, e passou em um concurso para professor, segundo o STF, ele estaria na acumulação o quê? Ilegal. Bom, mas em regra as bancas cobram a literalidade. O servidor tem um cargo técnico e passou para professor, com compatibilidade de horários, né? E não dedicação exclusiva, ele vai estar na acumulação o quê? Legal.
Outro também que pode acumular são 2 de privativos de profissionais da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, o texto constitucional, o texto originário, do Constituinte originário, ele deixava só o médico acumular em 88. Então, por que só o médico podia acumular, ter 2 cargos de médico, e os demais colegas da área da saúde não poderiam ter também, né, no caso, 2 cargos? Então, se me falha a memória, parece que foi a emenda constitucional 34, ela altera a Constituição e estende, né, esta acumulação lícita, né, não somente para o médico, né, ele também estende aos demais colegas da área da saúde. Então o texto hoje ele, né, diz mais ou menos assim, né, que pode acumular 2 cargos privativos de profissionais da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Reparem que o Constituinte ele não inseriu, né, 2 privativos técnicos ou científicos na área da saúde. Ele não mencionou. Então, se ele não mencionou, na área da saúde acumulam todos, né, mas desde que sejam o quê? Dentro da área da saúde. Então, o colega ele pode ser, no caso, né, técnico de enfermagem do Hospital Federal e pode ser técnico de enfermagem do hospital da onde? Aqui do Distrito Federal. Porque ele vai estar na acumulação legal, mas sempre o quê? Desde que haja compatibilidade de horários e não seja de dedicação exclusiva. Tá? Então já sabemos quais os cargos que podem ser acumulados e as particularidades deles. Perfeito? Outra questão interessante também que o STF entende é a questão do servidor aposentado que vem prestar um novo concurso público. Então, para o STF, né, o STF entende que presta atenção, o STF entende que os cargos que se acumulam na atividade, esta regra, também se estende à inatividade. Ou seja, olha só um exemplo, né, questão de prova. O servidor, ele é um professor aposentado, né, de uma universidade federal, e cansado de ficar em casa, né, ele resolveu o quê? Prestar um novo concurso público e passou para um concurso de professor aqui do Distrito Federal. Então, este professor aposentado, que passa para um novo concurso público de professor, ele vai estar na acumulação legal ou na acumulação ilegal? Segundo o entendimento do STF, ele vai estar na acumulação legal, porque a mesma regra para o servidor em atividade, ela também se estende ao inativo. Tá? Exemplificando melhor, olha só. Então, se ele é professor, né, federal aposentado e passou para professor do Distrito Federal, você pega esses 2 cargos, não é isso? Professor aposentado e professor agora em atividade do Distrito Federal e tenta encaixar onde? Lá no 3716. Se encaixou, ou seja, né, ele está na acumulação o quê? Lícita. Ele continua recebendo os proventos de aposentadoria e a nova remuneração. Entenderam mais ou menos? Então, olha só. Então ele está com 2 de professor. Ah, mas um é na inatividade. Não há problema. O STF entende o quê? Que ele vai estar na acumulação o quê? Legal. Então os cargos que se acumulam na atividade também se estende à inatividade. Se ele estivesse na acumulação ilegal, exemplo, ele fosse um técnico administrativo, né, aposentado, e passasse para analista judiciário, tá? Se você trouxesse, né, o técnico administrativo e o analista judiciário, eles não encaixariam aonde? No 3716. Ele estaria na acumulação o quê? Ilegal. Bom, ou seja, ele teria que abrir mão dos proventos de aposentadoria para receber quem? A nova remuneração de analista. Bom, então já sabemos quais são os cargos que podem ser acumulados, as particularidades do técnico ou científico e a questão do aposentado no serviço público. Outra questão inerente também, né, à acumulação legal, seria também o artigo 3716, que diz mais ou menos assim para a gente. Ele diz assim, a quem se estende a obrigação de obedecer a acumulação dentro do serviço público. Bom, então se o 37, né, 17, ele trata desse tópico, a quem se estende, né, nós temos que guardar uma relação para podermos, né, matar essas questões inerentes, né, ao 3717, guardar uma certa relação. Olha só, o caput do artigo 37 ele diz assim, né, que toda administração direta e indireta, né, dos poderes da União, Estados, municípios e Distrito Federal tem que obedecer, né, aos princípios, né, ao chamado LIMP, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então ele diz assim, que toda administração direta e indireta da União, dos Estados, municípios e DF deverão obedecer quem? Ao LIMP. Bom, então eu tenho, né, o caput do 37, e embaixo do caput eu tenho quem? O inciso 17. Então, né, na minha interpretação, se o inciso 17 ele está fazendo uma pergunta, a quem se estende, né, então quem é que deveria responder essa pergunta para a gente? O caput do 37. Então é tranquilo isso. Então a quem se estende a obrigação de obedecer à acumulação? Quem é obrigado a obedecer à acumulação do 3716? Ou seja, 2 de professor,
um técnico científico, né? Ou 2 privativos da área da técnico científico com professor, ou 2 privativos da área da saúde. Então, quem é que se estende? Se o inciso pergunta, eu acho a resposta onde? No caput do 37. Então, a quem se estende a obrigação de obedecer à acumulação legal? Né? Fazendo essa relação caput, inciso, submissão ao caput, nós encontramos a resposta onde? No caput. Ou seja, a quem se estende? A toda administração direta. Tá? E a toda administração o quê? Indireta. Então, se ele se estende a toda direta, quem é que eu tenho na direta? Servidores, a princípio, os servidores, não é isso? E na indireta, eu tenho quem? As autarquias e as fundações públicas, não é isso? Lá eu tenho quem? Os servidores. Perfeito? Mas se o caput fala toda indireta, eu tenho que inserir quem? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Tá? Então, nas sociedades de economia mista, Banco do Brasil um exemplo, né? Nas empresas públicas, Correios, nelas eu encontro servidores ou empregados? Hein? Nós encontramos quem? Os empregados, os seletistas. Tá? Então, segundo essa combinação, né, de submissão, inciso, caput, né, a quem se estende a obrigação? Então, se a banca perguntar a quem se estende a obrigação, você vai dizer o que na questão? Ela se estende a toda direta, que a princípio eu tenho servidores, e a toda administração o quê? Indireta, onde eu tenho servidores e empregados. Tá? Então a obrigação ela também se estende a quem? Aos empregados. Mas, Nicásio, a nossa lei é federal, ela não trata dos empregados. Eu sei que ela não trata dos empregados, mas na questão inerente à acumulação, ela também se estende a quem? Aos empregados públicos. Ah, mas por que se estende? Que a Constituição é que está mandando. Tá? Então, de novo, obrigação de obedecer à acumulação legal, ela se estende a quem? A toda a administração direta, que eu tenho servidores, e a toda a administração indireta, onde eu tenho servidores e também tenho quem? Os empregados. Tá? Mas só da União, só os federais, ou também dos estados, municípios e DF? Segundo o caput do 37, ela se estende a quem? À União, aos estados, aos municípios e ao distrito o quê? Federal. Então, se for questão de acumulação, você vai ter em mente isso. A quem se estende? A direta, que eu tenho servidores, e a indireta, onde eu tenho servidores, também tenho quem? Os empregados, tanto da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Nas nossas aulas presenciais, não é isso? Eu sempre trago a questão antiga, né? De um concurso, né, que a banca perguntou assim, olha que questão bem feita, né? Eu até brinco em sala que essa questão ela foi feita, né, com índice de ódio no coração na velocidade número 6 do CREL, né? Olha só que questão bem feita, né? O examinador perguntou assim, ó, certo ou errado? É incorreto afirmar que a obrigação de obedecer à acumulação legal não se estende aos empregos. Então essa questão está certa ou está errada? Olha só, gente, é incorreto eu afirmar que a obrigação de obedecer à acumulação legal não se estende aos empregos? Hein? A questão está certa ou errada? Está certo, olha só. É incorreto eu afirmar que ela não se estende aos empregos? É incorreto, porque ela o quê? Ela se estende aos empregos. Porque em face do que eu explanei aqui, a quem se estende a obrigação de obedecer à acumulação legal? A toda direta, que eu tenho servidores, e a toda indireta, onde eu tenho servidores, também tenho quem? Os empregados. Então, se ele é empregado, ele tem quem? Emprego. Bom, então, cuidado com as questões inerentes a quem? A acumulação dentro do serviço público e a quem se estende a obrigação de obedecer à acumulação legal. Combinado? Então, vamos passar para outro tópico agora, não é isso? Vamos para o tópico 7. Vamos trabalhar quem? A posse e o exercício. Bom, então, primeira coisa, a posse é ato o quê? Formal, a posse repleta de formalismos, né? Tanto é que é na posse, né, que a lei exige que vocês comprovem, né, uma série de elementos ali, tá? Os elementos, entre aspas, básicos, né? Seriam quem? Na posse vai comprovar sua nacionalidade, vai comprovar a idade mínima para poder tomar posse. Qual seria a idade mínima para poder tomar posse? 18 anos. Vai comprovar também a sua escolaridade, né? Aptidão física, aptidão mental. Vocês também vão comprovar também, né? O homem, no caso, né, que está em dia com a situação militar, né, todos em dia com a situação eleitoral e todos em dia o quê, gente? Em dia com os direitos o quê? Políticos. Tá? Então esses são os elementos básicos necessários a serem comprovados aonde? Na posse. Bom, questão antiga do CESP, né? Questão até interessante. O CESP chegou e afirmou, acho que foi no TST, no penúltimo concurso, ele chegou e afirmou que a posse era um ato contratual. Então vamos lá, posse é um contrato? Que o contrato é um acordo de vontade, é isso? Existe o chamado contrato de compra e venda, o contrato sinalagmático, né? Então, posse, gente, não é contrato. Quem celebra contrato é o seletista celebra o contrato de trabalho, né? O servidor celebra um termo que
de posse, né? Então a posse não é contrato, é a vontade da lei o quê? E acabou. Ah, mas eu não estou satisfeito com a qualidade. Então você não vai tomar posse, né? Porque não tem como você pactuar com a administração. O seletista ele já tem. Tanto é que o seletista, né, tem previsão das convenções coletivas, não é isso? Dos dissídios coletivos, tem previsão também, né, no caso, dos acordos coletivos. Então o servidor ele pode pactuar com a administração, né? Perdão, o empregado pode, o servidor não pode. Tanto é que a hora extra do seletista, segundo preceitua, né, a Constituição no artigo 7º, né, e a própria CLT, ela diz que é no mínimo 50%. O percentual de quem? Do adicional de serviço extraordinário do empregado. É no mínimo 50%. Por que no mínimo? Vou imaginar que vocês são meus empregados, né? E estão fazendo hora extra comigo. Então, eu, no caso, eu posso pagar sua hora extra de 1000%? Posso, porra, o dinheiro é meu, eu pago quanto eu quiser, mas no mínimo sempre quanto? 50%. Já o servidor público não, é sempre o quê? 50%. Bom, então a posse não é ato contratual. Bom, então cuidado com isso em prova, tá? E é na posse também que vocês vão comprovar, né? Vão apresentar, fazer a declaração de bens, né? Vão apresentar os exames médicos obrigatórios que o edital pede, né? Que tem que ser homologado, né? Por autoridade médica oficial, né? Se os exames forem feitos, né? De forma particular. Vocês também vão declarar, como já falei, declarar bens, apresentar os exames médicos, não é isso? Com a posse ocorre a chamada o quê? Investidura no serviço público, né? Já vai ter uma relação de vínculo, né, entre aspas, com a administração pública, né? É na posse também, a posse pode ocorrer, a questão clássica, né? Que a posse ela pode ocorrer por procuração, por meio de procuração, mas desde que a procuração seja a procuração o quê? Específica, tá? Então a 8.112 permite que a posse seja o quê? Por meio de procuração específica. Bom, então o SESC cobrou recentemente também, né, afirmando que o termo de posse é ato personalíssimo. Então vamos lá, gente, a posse é ato personalíssimo? Não, pô. Se a posse, no caso, né, se o legislador permitiu que outra pessoa tomasse posse por você, então a posse não é ato personalíssimo. Quem vai ser personalíssimo é quem? O exercício. O exercício, sim, é ato personalíssimo, só você pode o quê? Entrar em exercício. Bom, e também na posse, né, na posse, você vai declarar ter ou não ter exercício em outro cargo, emprego ou função. Bom, então isso, né, esse resumo, né, da questão posse, né, você tem que ter sempre em mente que vira e mexe as bancas cobram isso. O CESP é danado para gostar de bater o que, gente? Né, nessa tecla aqui, nas teclas da posse e nas teclas do exercício. Bom, então, outra questão também interessante, né, seria a questão inerente quem? A linha do tempo, né? Isso que o servidor, né? que o aprovado e futuro servidor vai percorrer. Então nós temos que trabalhar, no caso, né? A aprovação, a nomeação, a posse e o exercício. Vamos trabalhar esses prazos, as particularidades, os entendimentos, não é isso? Tá? Do servidor, do candidato aprovado dentro do número de vagas, se ele vai ter direito a ser nomeado, não é isso? E assim por diante. Então, no próximo módulo, não é isso? Tá? Nós vamos trabalhar quem? Essa parte inerente a quem? Aos andamentos, tá? Que vocês vão percorrer para poder chegar a entrar em exercício. Então, eu aguardo vocês, não é isso? Nosso próximo módulo daqui a pouquinho.